Meus amigos, está entrando no ar mais um programa, nem eu sei o nome do programa, Pauta Capital, e sem muitas delongas, porque, pô, eu atrasei, cara, poxa, rapaz, vida de pai recente, olha, eu acordo 5h30, vou treinar, rapaz, o tempo não fecha, mas tô aqui com um amigo, eu nem vou chamar convidado, é um amigo de longa data, ele viu várias e várias passagens na minha vida. Aqui o doutor Paulo Fernando, advogado católico fervoroso. E aí? Tudo bem, caríssimo amigo? Já foi meu cliente, né? Já fui advogado, Contra Ibanez, tu lembra? né? Em várias ações aí. Agora você está mais comportado ultimamente, não Tô tá? mais comportado, né? É experiência, né? Experiência, o cara vai pegando a manha já. É engraçado, doutor. O senhor também vamos dizer assim, é um jornalista também, mas hoje a gente vê, né, que a audiência às vezes e agressividade. Você faz a mesma coisa, mas não precisa ser tão agressivo. E tem, às vezes a audiência é até maior. Sem dúvida nenhuma. Ponderação, né? Ponderação, né? O tempo vai. Você falou a idade, eu vou fazer 50, né? Tô perto dos 50 anos, né? Eu daqui a 2 anos serei idoso, estou com 58. Já tem vaga, vai ter vaga de estacionamento Vou já? ter vaga, né? Não vai precisar, ó, tem o seu lado bom, tá vendo? É. Vai ter vaga E reservada. curioso que no governo Bolsonaro eu fui secretário nacional do idoso, adjunto, né? Damares ministra. Então eu brinco dizendo que eu já estava trabalhando em causa própria. Qual foi a sua primeira eleição? Então, eu já trabalho na política desde os 17 anos. Eu comecei como office boy na Câmara dos Deputados, na Assembleia Nacional Constituinte, com a saudosa deputada católica do Rio de Janeiro, Sandra Cavalcante. E estou lá há 38 anos, ou seja, de office boy a deputado. Então, fui office boy, fui secretário parlamentar, fui chefe de gabinete, assessor de comissão, assessor de plenária, assessor na presidência da Câmara. E, como advogado, me especializei não apenas no direito eleitoral, mas em processo legislativo. Então, há muitos anos que eu dou aula de regimento interno da Câmara. Então, lá eu era escalado para dar aula para os novos deputados. Então, eu tive muitos alunos, né? O Bolsonaro foi meu aluno, o Magno Malta foi meu aluno, né? O mais famoso deles, o doutor Enéas Carneiro, foi meu Grande aluno, Enéas. que eu tive a honra de trabalhar durante 6 anos. Com a morte do doutor Enéas, eu era do Prona, eu era advogado, inclusive, também do partido, eu fiquei órfão e, em 2010, eu trabalhei com um deputado do PTB, o Eros Biondini, que é da bancada católica de Minas, e, na época, ele convidou-me para ingressar no PTB. Então, eu fui em 2010 PTB e, na última hora, resolvi ser candidato a deputado federal. O presidente, na época, era o senador Gin Argelo. E, por uma questão de coligação, fizeram coligação com o PMDB e PCdoB, e eu fiquei meio deslocado, porque eu achei estranho não tem como. estar coligado ao PCdoB. Então, eu quase não fiz campanha. Então, minha meta em 2010 era ter 5 mil votos. Se eu tivesse 5 mil votos, né, não gastei nada, não apareci no rádio, não apareci na televisão. E eu tive 13.750 votos. Tive uma boa votação. E, na época, o senador Gin falou assim, se eu soubesse que você ia ter tanto voto, eu teria lhe ajudado. Fica aqui no PTB, que na próxima eleição eu vou te dar o dobro. Mas o dobro de 0 é 0. E na eleição seguinte, 2014, eu quis ir para um partido que eu tivesse absoluta certeza que fosse de oposição ao PT. Estávamos lá com Lula, com Dilma, e eu fui para o PSDB. Então, na oportunidade, eu tive 27 mil votos. Caramba! Eu saí de 13 e fui para 27 mil. Caramba! Foi uma votação expressiva. Não fiz muita campanha, não gastei quase nada. Minha campanha era só no cartãozinho de visita, né, com a minha foto. E eu fui suplente, elegemos na época o deputado Exalci. Na eleição de 2014, eu, como advogado eleitoral, eu fui o fundador, né, idealizador do partido Patriota. Inclusive, o nome foi sugerido por mim, mas era no plural, Patriotas. Eu fui advogado, era o partido que o presidente Bolsonaro iria ser candidato. Na última hora, ele acabou saindo, uma briga interna, e foi para o PSL. E, naquela oportunidade, eu fiquei na dúvida se eu ficava do partido que eu criei ou se eu iria para um caminho mais fácil para o PSL. E eu preferi ser coerente e fiquei no Patriota. E eu tive 31 mil votos. Ganhei, mas não levei, porque o partido não alcançou o quociente eleitoral. Então, caraca! as duas primeiras faz parte do processo, tranquilo. Essa terceira eleição, eu fiquei muito chateado, fiquei muito decepcionado. Imagino. Porque eu ganhei e não levei. É como se você fosse numa festa de aniversário e a criança não pudesse comer o bolo nem o brigadeiro.
Caramba! E aí, então, eu, analisando a vida, eu acho que eu não queria mais ser candidato. Estava pensando em não ser mais candidato. Mas, por uma circunstância, eu trabalho já com a senadora Damares há 28 anos, trabalhamos juntos, eu na Frente Parlamentar Católica e ela na Frente Parlamentar Evangélica. Ela, então, virou ministra e convidou-me, então, para ser secretário nacional do Idoso Adjunto, depois assessor especial da ministra. E ela, então, quando se filiou ao Republicanos, resolveu ser candidata ao Senado, né, convidou-me para ingressar no Republicanos. Né? Uhum. Então, fiquei assim meio arredio, não estava querendo muito ser candidato, mas acabei sendo candidato, não fiz tanta campanha como na anterior. Na anterior. Né? Obviamente, isso refletiu também no resultado. Afetou. E eu caí, não é, de 31 mil para a metade. Tive 16 mil votos. Bom, mas não é... Pô, caiu bem, né? Pela metade. Em face, muitos, porque falaram, nossa, eu já votei nele 3 vezes, ele não ganha. A pessoa gosta de votar em quem ganha. Muitos falaram assim, eu gosto dele, mas eu prefiro votar agora em outra candidata. Muitos votos meus foram transferidos para a deputada Bia Kicis também. E também muitos falaram assim, não, mas é um partido da Universal, o Republicanos, eu sou católico, então se eu votar nele eu posso estar elegendo um candidato de outra denominação. Tá? Então isso acabou influenciando, mas com os 16 mil votos eu fiquei na primeira suplência, como nós somos da base do governador, colega de partido, Júlio César, foi nomeado secretário de esportes, e eu pude aí, no ano de 2023, entre idas e vindas, exercer o mandato aí por quase 9 meses. É bom, uma experiência, né? Uma experiência, apesar de ter uma grande experiência como assessor, é igual você que é pai, falar para alguém que não é pai o que é ser pai. Só quem é pai que sabe. Então, Só a mesma quem é coisa. pai que sabe. Então, tem os analistas, tem os blogueiros, tem os jornalistas, né, os cientistas políticos que falam de política. Ótimo. Você já foi candidato? Você sabe como é? E mesmo sendo candidato, você já assumiu o mandato? Né? Concordo. Como diz aquele jogador, é outro patamar. É outro patamar. Eu pude exercer o mandato. Obviamente, tive uma vantagem em relação aos meus colegas por ser professor de regimento, por conhecer a casa, seus mínimos detalhes. Então, nos 9 meses de mandato, pude ter uma atuação muito profícua. Eu fui um deputado bastante atuante, né, recordista em participação nas comissões. Dos 513 deputados, eu era o deputado com o maior número de participação nas comissões. Participava de 11 comissões, entre titular e suplente. Né? E mesmo não tendo assessoria, né, porque os assessores eram todos o meu titular, né, eu pude mesmo assim, quase que sozinho, né, ter uma atuação bastante atuante. Né? Eu sempre falo isso também, que... Pô, eu ficar falando daqui é fácil, mas eu também entendo um pouquinho que é difícil ter um mandato, a concepção que as pessoas têm da política, né? Então, realmente não é fácil, tanto que eu nunca vou querer. Quem tem juízo perfeito não se candidata. Ser assessor é mais fácil. Deu me livre e guarde. Né? Eu nego vem com essa conversa pro meu lado. E você ter os pés no chão, você continuar sendo a mesma pessoa, eu sou apenas um professor. Né? Apesar de ser advogado, jornalista, mas a minha essência mesmo é professor. Por isso que eu uso, inclusive, o nome parlamentar de professor Paulo Fernando. Né? Então, tá com um brochezinho aí, né? Continuo, porque uma vez deputado, sempre deputado. Sempre né? deputado. Aí com um brochezinho, você não precisa se identificar lá na portaria da Câmara, você já entra direto. Né? Esse boto, inclusive, ele é diferente, você pode ver que ele é mais brilhoso, é dourado, porque esse boto aqui era utilizado pelo doutor Enéas. Ele, antes de falecer, me deu de presente e profetizou. No dia que você for deputado, você pode usar o meu boto. Você merece ser deputado. Então, ganhei um outro, que é prateado, mas eu prefiro usar esse aqui dourado. Doutor Enéas foi o gênio mais incompreendido da política da história. A imprensa, os jornalistas o rotulavam como doido. Na verdade, ele era apenas excêntrico. Né? Mas um homem... Acho que é excêntrico até o sul. Além do seu tempo... Ele profetizou muitas coisas e ele faz mais sucesso hoje do que na época. Sim. Os seus vídeos, as suas palestras, suas entrevistas são muito atuais e sempre muito relembradas. E eu tive a honra de tornar-me uma pessoa melhor
após conviver com ele 6 anos. Um grande homem. Mas você conviveu muito ele assim nos bastidores, na Muito. intimidade? Ele foi meu aluno de regimento. Aham, mas na intimidade. E depois convidou-me, eu trabalhava no partido, né, como assessor, como advogado. Nos primeiros anos, ele me tratava de uma maneira muito formal, apenas como um assessor, né? Ele fazia um distanciamento muito grande, mas nos últimos 2 anos eu tive uma maior Aproximação. aproximação. Se eu soubesse que ele iria morrer tão cedo, aos 68 anos, eu teria conversado mais com ele. É mesmo? Teria aproveitado mais. Tive a oportunidade agora, há pouco tempo, de ajudar no lançamento de uma biografia. Meu nome é Enéas, né? Eu fiz a orelha do livro, fiz a revisão do livro, tem um capítulo a meu respeito. A apresentação do livro é do presidente Jair Bolsonaro. E está aí à disposição quem quiser conhecer mais e melhor sobre a vida desse grande médico, grande professor e um injustiçado da política, que é o doutor Enéas. Não, totalmente injustiçado. Eu lembro que ele perdeu uma eleição porque ele falou que o Brasil tinha que ter uma bomba nuclear. Ele tinha uma visão da questão da soberania nacional. E hoje se vê, né, que realmente devia ter uma bomba nuclear. Ele defendia a questão da soberania, tinha uma preocupação em relação à Amazônia, até mesmo porque ele era do norte, ele era nascido no Acre. A questão dos recursos minerais, ele falava sempre sobre a questão do nióbio. Ele tinha uma visão diferente em relação à questão do Estado brasileiro. Ele foi o primeiro a macetar jornalista, vamos dizer assim. Aquele Roda Viva foi histórico. Ele achava que a imprensa o rotulava muito e fazia sempre as mesmas perguntas e que não queria aprofundar nos assuntos mais importantes do país. Deixou uma marca, deixou um legado. É assim até hoje, né? Não mudou muita coisa, não. De lá para cá não mudou muita coisa, não. E aí, você vai vir candidato de novo? Então, eu continuo filiado aos Republicanos. Há uma questão muito importante na política que você tem que conversar. E a gente conversa com outras legendas, eu tenho recebido vários convites, mas eu acho uma coisa importante na política é a gratidão. Os políticos são muito ingratos. Então, eu sou grato aos Republicanos, não só apenas por causa que me deu a legenda, mas também pelo convívio, né? Ou seja, o Republicanos possibilitou de eu assumir o mandato, de exercer o mandato, e ao sair também eu trabalho no partido, trabalho no Republicanos, eu acho que não ficaria bem, depois de tudo isso, você na última hora mudar de legenda. Mas não tem sentido. Você eu sei, mas às vezes, mas se você for do PL, o partido Bolsonaro, é mais fácil para os seus eleitores, é mais... Não, eu acho que a questão da gratidão é muito importante, da lealdade. Eu faço parte do grupo da senadora Damares, que é senadora do nosso partido, ela também é a presidente do Republicanos Mulher, né? Então, eu me sinto muito confortável, fico lisonjeado com os convites das demais legendas, mas eu estou muito tranquilo e muito satisfeito com os Republicanos. Parece que o Gilvan vai vir candidato a distrital, deve baixar uma casa, né? O Junqueira teve aqui e disse que eu estava no programa meu e do Dedé, o Política do Bem, e ele disse que vai fazer de tudo para o Gilvan vir distrital. Nós temos muitos nomes no partido, vários deles são candidatos a distrital, tem a delegada Jane, que filiou-se recentemente, tem o bispo Renato. O bispo Renato está lá. O próprio Rodrigo Delmasso, que é o nosso primeiro suplente, a reeleição provável do Martins Machado, tem o Fernando Fernandes, muitos outros. Então, temos um nominato muito forte para deputado distrital, né? E a nossa nominada para federal, né? Temos aí o Fred Linhares, que foi o mais votado, né? A provável reeleição do deputado Júlio César, né? E estamos aí lutando. Se bobear, o terceiro vai com 30, hein? Olha aí, o seu número mágico. Não é? Temos aí... Se você repetir aí aqueles 30 e poucos mil, pode ser o titular. Vamos trabalhar para isso. Mas é claro, né? Entre falar aqui e acontecer é uma coisa tão distante, né? Não, é só você ter 30 mil votos. Tá, vai lá conquistar os 30 mil votos, né? Faz um almoço para 30 pessoas, já dá um trabalho. Faz uma festa para 300 pessoas. Mano, você fica uma recepção para 3 mil pessoas. Deus me livre. Você imagina o que é 31 mil pessoas saírem de casa voluntariamente, né, espontaneamente e conscientemente e votarem em você. É uma proeza, principalmente porque a minha campanha, você sabe, que não tem recursos. Mas dessa vez tem que ter, né? Você tem que botar alguma coisinha aí, né? Para não ficar também... Sim.
né? Mas agora você vai para valer para rua. Sim, vamos. Vamos para uma campanha Então, mais esse negócio volumosa. do Republicanos dá para, não é mudar não, mas é o seguinte, é um partido cristão, né, cara? O negócio que tá faltando mais cristãos na Eu política. já fui de outras legendas, como eu falei, e digo que o Republicanos é um partido muito organizado. Sim, Ele não improvisa, ele é muito profissional, não é para amador. Não é. E tudo é feito com muita previsão, tudo é feito com muito estudo, tudo é feito com muita conversa interna. Você não é pego de surpresa. Isso é muito importante. Você tem uma segurança. Você já entra no jogo sabendo quais são as regras. Então, Sim, por causa disso, eu me sinto muito confortável no Republicanos. E eles, né, você tá ali, você participou da legenda, você sempre vai ter um espaço, né? Isso. Você não fica desabrigado. E você se formou advogado em que ano? Então, eu quis ser padre, não é? Como? Eu quis ser padre. Eu fui para o seminário para ser padre. É mesmo? Fui. Essa é nova. Estudei no seminário em Anápolis e um belo dia o senhor bispo me chamou. E quando o bispo chama um seminarista, é algo muito comum. Quando chama um padre, o padre já fica com medo. Você imagina um garoto de 18 anos ser chamado pelo bispo. Os meus colegas do seminário, o que será que o Paulo Fernando aprontou que o bispo está chamando? E o bispo, então, falou assim, tenho 3 perguntas para lhe fazer. Você gosta de acordar cedo? Eu falei, não. Porque esse negócio de dizer que é bom acordar às 5h30 da manhã, Não você é não. conversa fiada. É conversa fiada. Você gosta de tomar banho de água fria? Eu falei, não, porque o banho lá era frio, não tinha chuveiro quente. Eu fiquei calado, o bispo ficou calado, e eu, na impetuosidade da juventude, no arrobo da juventude... Perguntando se você gosta de mulher? Perguntei assim, qual é a terceira pergunta? Ele falou assim, eu ia perguntar se você é curioso. Você já me deu um fora, né? Eu fiquei sem graça. E ele disse-me, o que você vai fazer na biblioteca todos os dias? Tinha hora do intervalo, depois do almoço. Eu falei assim, eu vou ler os jornais. O que você vai ler? Eu vou ler sobre as notícias da Assembleia Nacional Constituinte. E o bispo, então, falou, padre tem que acordar cedo, padre tem que tomar banho de água fria, padre não pode ser curioso e padre não pode gostar mais de política que as coisas da igreja. Pegue suas coisas e pode ir embora. E eu fiquei assim, perplexo, que eu queria ser padre. Ele falou, não, vá fazer direito, vá fazer ciência política, que é a sua vocação. E ele profetizou, você vai ajudar a igreja por esse trabalho. Como diz São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, a santificação pelo trabalho. E eu fui obediente ao bispo, e ele foi meu diretor espiritual durante mais de 20 anos. Qual é o nome do bispo? Dom Manuel Pestana Filho, bispo de Anápolis. Ele está vivo? Então, já é falecido. Já é falecido, né? E eu fui obediente a ele, e ele disse-me na oportunidade, vá para a Câmara, estude aquilo ao ponto de você dar aula para os deputados. Eu segui esse conselho. De estudar o regimento, processo legislativo e dar aula para os deputados. E ser assessor parlamentar, né, da igreja. Ou seja, da Frente Parlamentar Católica, ajudar a nossa Confederação Nacional dos Bispos e também a nossa Nunciatura Apostólica. E eu vou dizer, né? E geralmente bispo, padre, eles vê a vocação certinha, né? Exatamente. Eles sabem, né? E aí, então... Eu lembro de uma conversa, né? Tem uma conversa, tem que ficar bem, eu tenho que ter cuidado do que eu vou falar. Que o padre perguntou... Aí, mais ou menos essas perguntas, ele perguntou, você gosta de mulher? Ah, não, eu sou assexuado, então vou embora. Exato. Que aqui nem tem lugar, não, E né? aí, então, não é? eu segui o conselho do bispo. Inicialmente, eu comecei fazendo História na UNB. Não gostei do curso, porque era muito de esquerda. Depois eu mudei para comunicação social, queria ser jornalista. E tomei juízo, mudei para o direito. Ótimo, né? ótimo, e ótimo. Acabei Uma bosta de profissão. exercendo o jornalismo, né, porque eu fui radialista durante 15 anos da Rádio Nova Aliança, a rádio da nossa arquidiocese. Depois eu pude, durante 3 anos, ser diretor de rádio. Eu fui diretor da Rádio Maria, que é a maior emissora do mundo. Nós temos 1.700 frequências em 72 países. Aqui no Brasil, nós temos uma frequência aqui, uma FM, 94.5 FM, Rádio Maria, e também temos uma frequência em Goiânia. Então, eu tive essa oportunidade, né, de trabalhar em rádio. Eu gosto muito do rádio. Eu não sou muito E aí, chegado depois, em rádio, acabei não. fazendo Assim, direito, não, né? Exerci muito tempo a advocacia e continuo lá como assessor na Câmara e sendo professor. Agora mesmo saiu o pré-edital do concurso da Câmara e a procura tem sido muito grande, né, para os alunos que queiram fazer o concurso da Câmara. Estamos aí com turmas... que saber muito o regimento, né? Mas aí é o regimento para concurso, que é diferente da aula que eu dou lá na Câmara, que é o regimento na prática. São 2 coisas diferentes. Totalmente diferentes, né? Agora, o que mais me impressiona
é que muitos deputados não querem aula de regimento, preferem contratar assessores para ensinar. Não querem estudar muito, não. Não quer não, né? Não. É só a pompa Você mesmo. veja que nós temos aí vários parlamentares que ficam só na Câmara, só em Aham. live, só nas curtidas, né? Aham. Mas no dia a dia, na prática, lá na comissão, eles não sabem apresentar um requerimento, não sabem debater. No plenário também são poucos que têm essa atividade. A maioria nem oratória tem. Então, no pouco tempo que eu fiquei, eu presidi as sessões inúmeras vezes, à época a pedido até do presidente, deputado Arthur Lira, porque sabia que eu conhecia de regimento, inclusive em votações. Isso, então, fez com que eu tivesse muita projeção internamente, ou seja, muito respeito dos demais colegas. Não, é o professor que está presidindo, ele conhece, ele entende. Agora está na hora de os eleitores reconhecerem e te dar um mandato, né? Exato. Mas, rapidinho, te interrompendo, mas você é católico, Sim. fervoroso. Você sabe que o tempo de Deus é outro, né? Sim. Eu falei alguma besteira? Você é mais. Não. Você é até teólogo, vamos dizer. Não. Em tudo que fizer, dai graças. Então, eu dou graças a Deus, né, pelas derrotas que eu tive nas eleições, serviu de aprendizado. Dei graças também na vitória. E você ter essa consciência. E aproveitar o seu canal e falar que a igreja não precisa de candidato. O Evangelho de Nosso Senhor não precisa de candidato. Então, eu coloco isso. Eu sou católico, mas eu não instrumentalizo isso para as eleições. Que isso é uma coisa que me causa muita espécie. Eu vejo outros colegas de outras denominações que instrumentalizam, né, a igreja para pedir voto. Eu não faço isso. Né? As pessoas sabem que eu sou católico, sabem que eu sou do movimento Pro-Vida. Você não precisa nem dizer, né? Mas você não precisa sair dizendo. Eu não sou candidato da igreja. Você não é candidato da igreja. A igreja não tem candidato. Isso a igreja coloca de uma maneira muito séria. Obviamente que nós temos preparações, nós temos direção espiritual, temos a doutrina social da igreja, que pauta de como uma pessoa católica deve se comportar como parlamentar. É outro departamento. Sim. Mas não existe um candidato oficial da igreja. E é bom que assim o seja mesmo. Sim, vai lá que o cara da igreja e tem lá um negócio de aborto lá, ele vota a favor. Exato, né? É excomungão, né? Sei que tem vários padres que são meus eleitores, né? Tem até bispos também. Sim, mas é o meio que você não é candidato da igreja católica, você é um católico candidato. Tem a diferença entre um político católico e um católico político. E um católico político. Exatamente. Então, e é mais que natural, é o que eu falei. Mas tem pessoas de outras denominações que também são meus eleitores, que foram meus alunos, que conhecem meu trabalho, e está tudo tranquilo. Sim, nessa hora não é religião só, entendeu? Mas a gente quer, sim, alguém com princípios religiosos, né? Para não ficar aprovando leis absurdas de aborto. Exato. Meu Deus do céu, olha minha filhinha lá, falei, como tem coragem, gente? Caramba, né? Vejo lá, bichinha, 3 meses e meio lá. Como é que tem coragem, né? Esse negócio do aborto conseguiram... É uma atrocidade. Eu trabalho há mais de 30 anos no movimento Pro-Vida, sou presidente da Associação Nacional Pro-Vida e Pro-Família, que é a entidade mais antiga que luta nessa questão do aborto, e é na prática, não é na teoria. Nós atendemos as meninas gestantes que nos ligam pensando que nós vamos fazer o aborto e nós as convencemos a não fazer. É um trabalho sério, é um trabalho que eu faço que não envolve política, ou seja, eu não instrumentalizo o Pro-Vida para ter voto. Sim. As mães que eu assisto, que eu acolho, muitas vezes nem sabem que eu sou candidato, eu não passo nem meu número, porque é um outro departamento. Esse é um ministério de vida, é um propósito de vida. Mão direita, não pode saber como é que é a passagem? Exato. Como é que é a passagem do evangelho? Exatamente. Eu não lembro. Que uma mão não sabe o que a outra está fazendo. Né? Mais ou menos você faz, isso, só a filosofia. Então, eu faço isso de uma maneira muito consciente, muito tranquila, muito serena. É um outro link, é uma outra janela. Que não, né? Para não misturar as coisas. Eu mesmo, quando vou votar, eu olho lá, meu filho, as pautas do cara. Se tiver negócio de aborto, eu já não voto mesmo, né? Mas eu votei num amigo aí. Ok. Eu já votei um amigo aí em 2 eleições seguidas, não vou dizer o nome. Ok. Mas eu votei, né? De 16 mil votos aí, pode dizer que ele teve um voto, né? Isso é lá no Lago Sul. Dá para ver os votos. Então, uma coisa importante lá no desempenho do mandato foi a PEC 169, que é uma PEC que fala da minha categoria, dos professores. Então, o que diz? Que dá oportunidade dos professores exercer outras atividades.
porque nós tínhamos a questão da exclusividade. O que é isso? Então, um camarada pode ser professor em Alexânia de manhã e à tarde em Abadiânia. Ele pode ser professor em Goiás, no Valparaíso, e à tarde ser professor na Secretaria de Educação no DF. Ele pode ter 40 horas na Secretaria de Educação e à noite trabalhar no Instituto Técnico Federal, ou trabalhar num colégio particular, ou Universidade Federal. E eu fui o relator dessa proposta, foi aprovado na comissão especial, e aí já na gestão do presidente Hugo Mota, que é do meu partido, eu pedi a ele que ele pautasse isso. Não estou no exercício do mandato, mas pedi ao presidente, olha, isso é uma pauta importante, isso não tem governo nem oposição, todas as pessoas são favoráveis. O presidente Hugo Mota atendeu o meu pedido, há 3 semanas atrás colocou na pauta, foi aprovado em 2 turnos, é muito difícil aprovar uma emenda à Constituição, e a matéria agora irá para o Senado. Claro que tem um pessoal extremado aí, né, das centrais sindicais, e diz que eu quero fazer a precarização da jornada de trabalho, que é um absurdo um professor trabalhar 60 horas. Ora, se a pessoa é jovem, né, e quer trabalhar manhã, tarde e noite, qual é o problema? Qual o problema? Eu trabalhava manhã, tarde e noite. Ué. 60 horas. Até a gente que é velho consegue? Então, isso é uma coisa muito importante. Aí é o quê? Peraí, só para eu entender. Aí o professor, se ele quiser com essa lei, ele pode trabalhar de manhã, de Pode dia? trabalhar 3 turnos, pode trabalhar em escola pública e privada, pode trabalhar num município, no outro município, pode trabalhar num estado, no outro estado. Por exemplo, lá na minha terra, no Piauí, atravessa a ponte e vai para Timon, no Maranhão. Então, ele pode ser professor em Timon e em Teresina, pode ser professor no Maranhão e no Piauí, ou aqui em Goiás e no DF. É a opção da pessoa, né? Pode trabalhar na escola pública e numa privada, pode trabalhar na universidade e na escola técnica, não há problema nenhum. Agora, você veja, eu como deputado, teve o concurso da Câmara e eu não podia dar aula no cursinho, porque não havia previsão de um deputado poder dar aula. Eu não podia dar aula. Caramba! Então, agora, com essa proposta que nós conseguimos aprovar, amplia o leque e se faz justiça aos professores. Então, eu tive essa felicidade de aprovar, estou trabalhando agora para que o Senado, né, junto lá à senadora Damares, nós possamos pautar e também ainda aprovar nessa legislatura essa emenda à Constituição. Mas tem as auguras. Qual foi, como deputado? A tristeza, né, de fazer parte do movimento Brasil Sem Azar, que luta contra o jogo, e nós perdemos essa batalha, que foi a legalização das bets, da jogatina. Isso tá acabando. Eu fiz o possível, o senador Eduardo Girão, o senador Magno Malta, a própria senadora Damares, e nós perdemos essa batalha. Cansei de alertar na época sobre os malefícios da jogatina. O jogo nunca vem sozinho, o jogo sempre vem mal acompanhado do quê? Do crime, né, do narcotráfico, da prostituição, da agiotagem, do alcoolismo, né, destruição da família, suicídio. Cansei de falar que as pessoas utilizariam os benefícios da Bolsa Família para jogar. Não é? Mas não teve jeito, o lobby foi muito grande. Estamos lá lutando em relação à publicidade das bets. Eu acho que é muita publicidade. Você está na internet, no YouTube, olhando alguma coisa, no Instagram, toda hora vem propaganda. Não, e os times, né? Que são patrocinados, Meu próprio time do coração, Botafogo, é patrocinado com a Bet, me entristece muito. Você está assistindo a um jogo na televisão, no meio do jogo, na hora do ataque do seu time, aparece uma propaganda da Bet, até atrapalha as imagens. Sim, né? sim, horrível. E as pessoas estão jogando cada vez mais, não há um controle, as pessoas estão se endividando e só quem ganha é a banca. Aí o cara vai lá, o Flamengo vai ganhar, bota Eu 1.000 pude conto. visitar Aí chegar o Flamengo perde. os ludopatas anônimos, assim como nós temos Qual os nome? ludopatas anônimos. O que é isso? São as pessoas viciadas em jogo. Assim como tem os narcóticos anônimos, os alcoólatras anônimos, são um grupo de autoajuda. Tem uma galera viciada em pornografia também. E eu pude, excepcionalmente, participar da reunião para estudar melhor, para entender, e vi o depoimento das pessoas viciadas em jogo. Jovens que estão largando o emprego, estão largando a faculdade. Eu vi um depoimento do jovem que falou para mim, eu passava 16, 18 horas por dia jogando. Falei, como assim? Eu jogava na 2ª divisão do campeonato da Turquia. Eu apostava se o número 7 ia fazer o gol ou não, se ia ser nos 15 primeiros minutos, se ia ser de falta, se ia ser com a perna esquerda, se fulano ia levar um cartão amarelo, veja aí o escândalo do jogador Bruno Henrique, que foi absolvido, ele levou, né? Então, pude participar da CPI
da manipulação dos resultados. Infelizmente, a CPI não terminou em nada. Foi uma frustração como deputado participar de uma CPI e verificar que acabou em pizza. É um lobby muito grande das bets, lobby muito grande da CBF. É difícil. Não é? Uhum. Vamos lá. Você virou advogado eleitoral quando? Então, eu me especializei em processo legislativo, como eu falei, e dando aula de regimento e na área da advocacia como advogado eleitoral, né? Ainda aí já na década de 90, sou antigo, né? Eu já estava lá e advocacia eleitoral partidária, né? Que eu trabalhei em vários partidos, inclusive, como eu falei, no PRONA, né? Também no PTB, do meu caríssimo amigo Roberto Jefferson, não é? Não, gente boa. Botafoguense. Bob. Não é? E atuando também nessas questões eleitorais. E aí, na oportunidade, nós tivemos uma lei que foi apresentada pelo então senador Itamar Franco, que é a lei que trata da questão do artigo 14 da Constituição, da chamada ficha limpa, que depois teve um movimento de combate à corrupção eleitoral que recolheu assinaturas de iniciativa popular. E esse projeto foi apensado do Itamar Franco. Para a gente ser justo, o autor da lei da ficha limpa não foi o movimento de combate à corrupção eleitoral. O primeiro autor foi Itamar Franco. Mas o projeto foi apensado, foi criado na época uma comissão especial. O presidente era o deputado Miguel Martini, da Renovação Carismática Católica de Minas, de quem eu era assessor. Então eu pude ser o assessor que trabalhou na lei da ficha limpa. O relator, na época... Então, você sabe ela de qual salteado? Sei. O relator, na época, foi o deputado Índio da Costa, do PSD do Rio de Janeiro, que depois, inclusive, foi candidato a vice-presidente do PSDB, do Serra. E ali foi discutida essa questão. Um dos deputados mais atuantes era Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, ele que havia sido juiz, né? Ele participou ativamente na discussão desta lei e aprovamos naquela oportunidade a lei da ficha limpa, que não foi a lei ideal que nós desejávamos, mas aquilo que foi possível. O que vocês desejavam? Nós desejávamos uma legislação mais rigorosa em relação aos crimes eleitorais, mas a estrutura da justiça eleitoral não permite. Você tem uma ideia, nós temos o Ministério Público Militar, do Trabalho, Ministério Público do DF, dos Estados, o MP Federal. Nós não temos um Ministério Público Eleitoral próprio. Então, os promotores, procuradores são emprestados das outras justiças. E dentro do judiciário, o juiz eleitoral, ele é um juiz de direito da comarca, que recebe uma gratificação por ser juiz eleitoral. Então, nós não temos uma estrutura de fiscalização própria. Aqui e acolá recebe as denúncias, mas é impossível analisar todos os processos. Então, nós queríamos fazer uma lei mais rigorosa em relação ao abuso nas eleições, principalmente o abuso econômico, né? Tem candidato, que você sabe, que distribuía cesta básica por helicóptero, jogava a cesta básica lá embaixo e espatifava no chão. Tem candidato que fazia sorteio de iPhone para os eleitores, de tal maneira que nós queríamos uma legislação mais contundente, não foi possível, e transcorridos tantos anos, viu-se a necessidade de atualizar esta lei, que ela já estava defasada. Então, o presidente Arthur Lira fez uma comissão da mini-reforma eleitoral, composta por 12 deputados. Eu fui escolhido o representante do Republicanos, até mesmo por ser advogado eleitoral. Esta comissão era presidida pela deputada Dani Cunha, do União Brasil, do Rio de Janeiro, filha do deputado Eduardo Cunha. E ali passamos meses discutindo, elaboramos um anteprojeto que foi relatado pelo deputado Rubens Pereira Filho, do PT do Maranhão. E quando esse projeto foi protocolado, a autoria deixou de ser da comissão da mini-reforma eleitoral e a autoria passou a ser dos 11 deputados. O Rubens Pereira não assinou... Aí você está nesse meio. Estou. O Rubens Pereira não assinou como autor, porque senão ele não poderia ser o relator no plenário. Então, dos 12, a autoria ficou de 11, eu sou um dos autores. A matéria foi amplamente discutida na Câmara. No Senado, o relator foi o senador do Maranhão, Everton, do PDT. Então, as duas relatorias do Maranhão, na Câmara, Rubens Pereira, do PT, e no Senado, o PDT. Então, duas relatorias de esquerda. Importante frisar isso. E o projeto, então, foi aprovado, foi submetido ao presidente Lula,
que vetou uma parte e virou a lei complementar 219 de 2025. A lei já está valendo? A lei já está valendo. Mas tem uma parte, Tem uma parte controversa. Essa controvérsia aí vou que explicar. Tá Então, pegando meio jurídico. Qual é o ponto nevrálgico desta lei? Que é palavras. Que é a questão de quando começa a contar o prazo da inelegibilidade. Na legislação anterior, começava a contar 8 anos após o término do mandato. Então, imaginemos que um senador tivesse sido condenado nos primeiros 6 meses de mandato dele. Então, o mandato de senador... São 8 anos. 6 meses ele foi condenado. Então, o prazo de inelegibilidade seria 8 anos após o término do mandato. Então, teríamos ainda mais 7 anos e meio do mandato dele e mais 8 anos. Então, ele ficaria 15 anos e meio sendo inelegível. Só que, às vezes, esses 15 anos e meio caía no meio onde não tem eleição. Caiu, por exemplo, em 2022, que não tem eleição para deputado nem para governador. Então, ele só poderia ser candidato daqui a 2 anos. Então, ele poderia ficar, na prática, 17 anos e meio sem poder ser candidato. Então, no direito, nós temos uma questão que é da dosometria, não é? Eu pedi para o Pedro guardar o celular, está tocando ali. O celular está tocando? Pedro, chega aqui, Pedro. Anda, Pedro. Cadê você, Pedro? E aí, então, uma das mudanças dessa legislação foi de contar 8 anos a partir da condenação. Ok? Sim. Sendo que foi incluído um artigo dizendo que o prazo máximo seria de 12 anos. E isso no direito, então, nós chamamos de razoabilidade. Ou seja, você tem que ter uma pena razoável. Até mesmo porque o nosso ordenamento não prevê a pena perpétua. Sim. Ok? Sim. Muito bem. Um dos itens analisados foi vetado pelo presidente Luiz Inácio, que falava das condenações anteriores, ou seja, da irretroatividade. Segundo a justificativa da Casa Civil do presidente, é para evitar injustiças, para dar uma maior equidade aos candidatos, que um foi condenado por um motivo de menor relevância e o outro de maior potência. Razão pela qual o texto prevê que não se aplica nesta nova lei as pessoas condenadas por lavagem de dinheiro, tráfico e racismo, ok? Para ficar bem marcado que esses 3 crimes não serão contemplados pela essa nova lei, ok? Vamos lá, repete aí, quais os crimes? Lavagem de dinheiro, tráfico ilícito de entorpecentes e racismo. Ai, caramba, racismo é grave, hein? Exatamente. Caramba. E aí, então, o presidente Luiz Inácio vetou. Este veto ainda não foi apreciado pelo Congresso Nacional. Mas os 2 outros pontos já estão vigorando, que é 8 anos de condenação apenas a partir da condenação, porque antes era após o término do mandato, e também o prazo máximo de 12 anos para a pessoa ficar inelegível. Daí, completou os 12 anos, ela não fica mais. Exatamente. Antony Garotinho, você conhece o caso? Está legível? Então, não conheço o processo em si, só ouvi falar por cima, até mesmo porque ele já postou diversas matérias em relação a isso, ele que é jornalista também, né? Então, eu não conheço o processo a fundo, mas ele diz que está elegível. Eduardo Cunha. Também. Está elegível? Não, mas você não conhece o processo? Eu não conheço. Ele diz que sim. Então, vamos lá. Uma pessoa que é seu amigo e está dando uma controvérsia danada, só se fala nisso. José Roberto Arruda diz estar elegível. O que o Caputo já falou, desembargador Sebastião Coelho. Diante dessa lei, o caso do Arruda você conhece bem. O Arruda está elegível? Então, eu sendo autor, inclusive... Você é autor, um então dos você autores, tem autoridade. um dos 11 deputados, apesar de que lá no âmbito da comissão eu votei contra essa questão. Mas analisando assim, e não é nem por questão de amizade, ou porque ele é botafoguense também, é apenas como um velho professor. Então, em relação ao primeiro item, ou seja, de contar apenas após a condenação, o prazo do José Roberto Arruda já teria expirado. O segundo tópico, da questão dos 12 anos, que é o prazo máximo
né, de condenação também estaria expirado. Obviamente, eu não sei, ele pode responder a outros processos, não aquele inicial da Caixa de Pandora, que aí eu não sei, porque eu não sou advogado dele. De tal sorte que nós já tivemos situações anteriores em que a pessoa disputa a convenção, o Ministério Público, partidos políticos entram com a ação de impugnação, a pessoa, então, recorre no âmbito da segunda instância, do TRE, depois até o TSE, consegue uma liminar e pode disputar, inclusive, sob júdice. E depois o Tribunal Eleitoral decide se aqueles votos serão válidos ou não. Já tivemos casos que os votos são considerados inválidos e outros não. Tivemos agora, recentemente, um caso do Paulinho, da Força Sindical, que ele entrou com a ação e ele obteve êxito e conseguiu o mandato de titular como deputado. Curiosamente, no dia que ele foi tomar posse, eu até estava presidindo a sessão. Né? E já tivemos casos, não é? Em que isso não é possível. Lá na minha cidade, no interior do Piauí, em Piripiri, agora mesmo, essa semana, a Justiça Eleitoral decretou a perda do mandato da prefeita, da vice-prefeita, por abuso do poder econômico, uma deputada do PT. E, obviamente, cabe recurso ao TRE do Piauí. E ela continua. E cabe recurso depois ao TSE. E isso é da vida jurídica, da vida partidária e da vida dos advogados que têm as suas teses e vai ser uma briga nos tribunais. Mas ele está elegível ou não? Na minha opinião, sim. Hoje ele está elegível. Sim, mas não sei se ele está respondendo a outros processos que ele podem... teve uma condenação no STJ. Na verdade, foi discussão do embargo, né? Não foi nem um processo, um recurso que ele entrou. Mas eu não conheço os outros processos que ele está respondendo. Então, diante dessa lei, você como autor, José Roberto Arruda está elegível? Na minha opinião, sim. Tá vendo aí, ó? Ele é autor da lei, então ele sabe. São 11, né? Um dos autores, né? Mas eu votei contra lá no âmbito da comissão essa questão. O que você votou contra? Para se evitar meros casuísmos, né? Eu acho que deveríamos colocar um lapso de tempo a partir de quando que esta lei começava a vigorar. Então, o meu voto é que ela não valesse a partir da publicação, só daqui a 4 anos e tal. Entendi. Mas eu fui voto vencido. Em relação ao mérito, eu sou favorável para evitar esta questão quase uma pena perpétua de alguém ficar 16, 17, 18 anos inelegível. Não me parece razoável. Mas aí eu faço outra pergunta. Se ele tiver outra condenação por colegiado, daqui para lá, ele continua elegível? Não, aí ficaria inelegível. Uma nova condenação. Então ele tem que segurar a onda para não ter nenhuma condenação até lá. Não sei se ele está respondendo. Não sei também não. Também não sei. Eu estou falando. Não só ele, ou qualquer outro candidato também. Qualquer outro candidato, né? Exato. Caramba, hein? Rapaz, o bicho vai pegar agora, hein? Exato. Arruda no jogo? O pessoal tem que preparar suas fichas. E você não tem problema com essa lei, né? Não tem. Você falou que faz também um trabalho no Provida, né? Sim. Como é que está lá o movimento Provida? Então, é um movimento que atua na questão do aborto. Há mais de 30 anos eu tenho esse propósito. É uma questão de foro íntimo, particular, de evangelização, não é? De atuação, que não se mistura com a política. Eu não gosto de misturar as coisas. Não, você não mistura, claro. Não, entendeu? É minha atuação... Mas tem, assim, alguma lei lá na Câmara esdrúxula? Claro, que como assessor, como deputado, eu acompanho ativamente. Sou advogado da Associação Provida como amigos cura em várias ações do Supremo, já fiz sustentação oral em relação a isso. Há uma ação do PSOL, né, discutindo a questão da descriminalização do aborto livre até 12 semanas, sem que haja nenhum motivo aparente, ou seja, basta que a mulher queira faça um requerimento do Sistema Único de Saúde e ela pode fazer o aborto. Mas por qual motivo? Não porque está gorda, é porque fui abandonado pelo meu companheiro, eu quero fazer a laje da minha casa, quero fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, não quero. Eu quero uma coisa esdrúxula. Então, o Sistema Único deveria ser da saúde, vai ser o Sistema Único da morte, ou seja, os médicos, anestesistas, enfermeiros, técnicos vão ser pagos pelo contribuinte para matar uma criança inocente? Não me parece razoável. Não estou nem falando de questão religiosa, dogmática, católica. Estou falando como cidadão mesmo. Então, não me parece razoável. Me causa espanto que isso, ao invés de ser discutido no âmbito do Congresso, para mudar a legislação,
no ativismo judicial esteja sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, que não tem competência, não tem prerrogativa para discutir isso. Então, o PSOL, ao invés de discutir isso no parlamento, isso já foi discutido várias vezes, eles sempre perderam. Desde 91 acompanham projetos que visam legalizar o aborto. O primeiro foi o 1135 do PT, de Eduardo Jorge e Sandra Starling, e os projetos foram sempre rejeitados sumariamente. Nunca foi aprovado. E aí, então, eles recorrem ao Supremo Tribunal Federal. Mas parece que teve uma derrota aí, o Barroso, né? Teve uma derrota. O Barroso, ele, antes de pedir a sua aposentadoria, ele deu um voto, né, em relação a isso, e ao invés de ser discutido aquilo apenas numa turma do tribunal, foi feita uma moção para que seja discutido no âmbito do plenário, ao invés de ser uma votação virtual, seja uma votação presencial pelos 11 ministros. E isso aí ficou para mais adiante, essa discussão do aborto, assim como tem outro ação sendo discutida, a descriminalização das drogas também. Eu também fui advogado, também fiz a sustentação oral. Contrário a isso, eu atuo bastante nessas questões das comunidades terapêuticas, ajudei como parlamentar, inclusive, é uma coisa que eu atuo bastante de perto, porque são essas pessoas, o pai, a mãe, a esposa, o filho, que sofrem na questão dos adictos, Nossa. dos drogados. Nossa. Eles precisam de apoio, precisam de assistência É uma para se escravidão. libertar das drogas. Então, me causa espécie. Na sustentação oral que eu fiz, eu indaguei os ministros. Senhor ministro, você contrataria um chefe de gabinete que, no meio do expediente, usaria cocaína Nele não. no bureau de trabalho, na mesa de trabalho? Você compraria uma passagem aérea sabendo que o piloto é usuário de crack? Você contrataria uma babá para cuidar da sua filha sabendo que ela é usuária de maconha ou de LSD? Ou você vai fazer um tratamento dentário com um dentista que está drogado? Obviamente que não, que ninguém quer isso. Então, a gente atua bastante em relação a isso, ou seja, a questão das drogas, a questão do aborto, a questão da jogatina, e eu, como pré-candidato, né, à futura reeleição, pretendo continuar nessas pautas. Ou seja, Mas são pautas interessantes que tem que estar na política, essa questão da regulamentação das bets, da publicidade, que isso me causa um profundo dissabor de ver que o parlamento ficou de cócoras agachado em relação à questão da jogatina. É triste mesmo. Realmente, esse negócio do aborto, ele mexe muito comigo, porque eu já vi muita gente que tem sequelas, né, quando faz o aborto. Então, a gente Mulheres, trava essa discussão. Eu observei também, muitas vezes os parlamentares votam sem estudar as matérias, eles são muito incautos. Eu questiono a questão da votação remota. Eu defendo que o deputado esteja presente em plenário, possa votar apertando ali o botão, votar pelo celular. Eu acho que diminui o debate, enfraquece a discussão. Eles votam sem saber. O nível de discussão é baixíssimo. Eu, como professor, fiz parte da Comissão de Educação e também da Comissão de Cultura, e, na certa oportunidade, estava sendo discutida uma questão das mulheres, e um colega falou de um seminário em homenagem às mulheres. Aí uma deputada de esquerda falou assim, não, seminário vem de sêmen, é do homem, para a mulher tem que ser um ovanário. E não pode ser homenagem, tem que ser femenagem. Caralho. Eu, obviamente, como professor, retruquei, e a deputada falou assim, logo se vê, durante a falação do deputado Paulo Fernando, falação ao invés de discurso, né, de pronunciamento. Uma deputada aqui do DF, né, de esquerda, falou, não, os deputados têm que ter mais urbanidade, mais civilidade, por que não uma ruralidade? Esse é o nível. Essa Érica Cocai. Esse é o nível, né? Essa semana foi discutida a questão da licença paternidade, aumentar o prazo. A deputada falou a paternagem. Então, eles inventam vocabulários, inventam neologismos, muitas vezes para confundir, inclusive, as pessoas. O povo quer aumentar a licença paternidade? Sim, foi discutida, essa matéria foi aprovada, inclusive. Foi, que é uma semana, né? Não, agora para 20 dias. 20 dias. 20 dias. Pro cara ali curtir a criança e depois voltar ao trabalho. Quais as suas redes sociais, doutor Paulo? Aproveita ali a câmera. Então, eu sou um sujeito assim meio analógico, eu sou das antigas ainda, mas temos ali a nossa rede social, que é Paulo Fernando DF, e também a minha página paulofernando.com.br. É isso aí, ó. Quem quiser acompanhar o Paulo Fernando,
Meu amigo, obrigado, desculpa o atraso. Sem problema. Hoje foi tenso, correria. E Aí você disse pro Dedé que eu sou do bem, viu? você é do bem? É. Por quê? Ele disse que o programa dele não é do Política bem, do bem, é. mas aqui não é do mal, não, né? É do bem também, Não, né? aqui não é muito do bem, não, mas. Não, é do bem também. Não, aqui é do bem também. Eu não tenho mais aquele. É o que eu falei. Eu não preciso mais fazer uns espetáculos que eu fazia antigamente. Isso, até mesmo para não dar trabalho para seu Pro advogado, seu né? advogado. E outra coisa, né? Também tive a reconversão à Igreja Católica há 5 anos atrás, 6 anos já vai E completar. acompanhei de perto Você isso. acompanhou de perto, né? Isso. Então, algumas coisas, claro, ainda falo palavrão em live, mas algumas coisas elas passam a não ter mais sentido. É natural isso. Não é que a igreja me proibiu, a igreja me proibiu de nada. Sim. Mas, sei lá, passa a não ter sentido. Se eu humilhar alguém, xingar alguém, não tem sentido. Esses dias, até aqui, rapidinho, eu conto antes de terminar, eu me dispus aí com um cara aí que jogou as coisas na minha cara, disse que eu comi na casa dele, que ele me deu dinheiro, que me deu isso. Eu falei, sim, é verdade. Mas aí eu falei, aprenda que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Você não joga essas coisas na cara da pessoa, né? Mas um novo palavrão, um novo xingamento. Falei para ele, você como diz que é católico, eu falo até quem é, o Raad. Você disse que é católico. Botafoguense também. Botafoguense também. Anda com Mas ele deve texto. xingar na hora do jogo do Botafogo também. Não, mas gente, todo mundo, eu xingo, né? O Fluminense você xinga? Xingo bastante. Só que assim, eu tô falando que aos poucos isso vai, sei lá, não sei se é a igreja, óbvio, né, que eu tô lá, isso não vai fazendo sentido, não tem Claro. sentido, né? E Deus também mostra que eu faço a mesma coisa ali de um jeito diferente e eu Exato. chego no Aí mesmo cê- lugar. Chamamos a temperança, a prudência, né? E o exemplo também, que você tem filhos pequenos, né? Sim, você vê, Deus me deu uma segunda chance, né, de poder contrair um matrimônio, de ter uma filha, né? Pô, eu tenho Você 49... troca a fralda? Não tenho trocado, não vou mentir. Olha, não menti. Eu também não trocava, não. Não troco, não, né? Porque, assim, a gente lá tá bem tradicional. A mulher cuida da casa e eu sou o cara que provê, né? Então, eu tenho que dar meus pulos. E ela cuida da casa. No dia de hoje é machismo, né? Mas funciona perfeitamente, tá? Relacionamento assim. E aí eu falei, não tem mais sentido eu ficar xingando, ficar afrontando esse ou aquele. Eu nem preciso mais. Vamos dizer assim, cheguei num patamar hoje, eu coloco lá, eu já tenho audiência. Eu faço uma boa análise, eu já tenho Mas a audiência. gente passa por isso também, muitas vezes a gente é movido por uma animosidade, Sim. uma certa raiva, vai para a justiça, a briga. Eu também passei por isso, né? Passei uma exposure de tudo isso, em processos que eu movi contra pessoas, contra candidatos, isso já passou também, e bola para frente. E é isso. Então, assim, hoje não faz sentido certas coisas para mim, entendeu? Claro, até falo aqui que eu tenho uma agressividade dentro de mim. Eu sou agressivo, mas a agressividade, ela é boa, Sim. né? Tá nosso amigo doutor Vicenzo aí com tudo, né? Não, E vai com tudo, hein? o doutor Vicenzo, um dia ele vai ver que não é para política, não é para ele, Pré-candidato não. ao Senado. Sim, mas a política não é para ele, não. O Eu tô doutor falando- Sebastião, a deputada Bia Kix também, nossa candidata ao Senado. Mas estou falando antes, política não é para ele, não. Um dia ele vai ver. Deixa ele passar o processo. Não, política não é para todo mundo, não. É por mim. E eu sei o que aconteceu aí, mas aí depois eu vou deixar em off. Ok. Mas política não é para qualquer um, não. Não é mesmo. Porque isso é igual luta. O cara que o jornalista nunca lutou, nunca Mas fez uma você não me Muay Thaizinho. contou, nem que- contou quando você pode perguntar. a gente se encontra, volta e meia no metrô da vida, né? Aham. Que a gente continua sendo uma pessoa tranquila, simples, né? E eu gosto de ir de metrô, né? Você gosta ainda? Eu moro em Mas Águas... você tem carro. Tenho, claro. Mas eu pego o metrô, que eu moro lá em Águas Claras pertinho, desço ali no rodoviária e pego o ônibus funcional da Câmara. E é interessante, os funcionários da Câmara, né? Terceirizados, secretários, ficam olhando, quem me reconhece pelo bottom. Eu falei, não, é normal, é mais tranquilo, né? Então eu continuo desenvolvendo esse hábito. Mas não é de uma maneira para ganhar voto. Continuo Não. sendo a mesma pessoa. dirigir dá um trabalho da Eu porra. passei mais de 30 anos pegando esse ônibus da Câmara funcional, continuo lá. Mas dirigir é chato. Almoço pra lá cacete. no restaurante dos funcionários da mesma maneira, mesmo porque eu acho o restaurante dos deputados muito caro, né, no 10º andar. E os deputados utilizam a verba indenizatória Pra almoçar. pagando esse almoço. E eu
Isso aí é uma coisa que eu não concordava, não fazia. Mas você gosta de comer uma coisinha boa de vez em quando? Pô, mas pagando com o meu dinheiro, né? Com o seu dinheiro, exato, Exato, né? eu acho mais Que digno. as pessoas têm o altruísmo, Né? né? E Não, eu deixar não o gosto de recado coisa... final aí, Pode para as deixar. pessoas que acompanham, que hoje nós temos uma ferramenta que é do Google, né? Então, a eleição do ano que vem, coloque lá, Utilize bastante. utilize, veja lá aquele candidato que você tem a vontade de votar, quem é ele, né? Com quem que ele está acompanhado, a sua vida pregressa, as suas propostas, né? Pesquisar mais e ver se as pessoas, assim como você falou, são vocacionadas, se têm um dom para a política e se são preparadas. Isso é uma coisa que me deixa assim incomodado, a falta de preparo. Lá eu já ouvi os acontecimentos que aconteceram, né? Livro dos heróis e das heróias da pátria, né? Projetos absurdos na Câmara Legislativa. Você veja que tem 980 leis declaradas inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça. Então, se perde muito tempo, muito dinheiro na Câmara Legislativa aprovando leis que são totalmente esdrúxulas, totalmente absurdas. Então, fica aí esse recado para que as pessoas possam pesquisar mais, se conscientizar mais e praticar a benedicência. O que é? Falar bem. Porque a gente sempre pratica muito a maledicência de falar Sim. mal. Você não gosta do candidato, não gosta daquele partido, fique na sua. Tem muita gente nas redes sociais que está sendo candidato falando mal de deputado 24 horas por Você dia. veja, um fato que ocorreu na campanha passada, eu sou do movimento Provida, e tem uma rede de farmácia chamada Provida, que não tem nada a ver comigo. E aí uma senhora que eu nunca vi na vida gravou um vídeo dizendo, olha, eu estou aqui nessa rede de farmácia, eu compro esse remédio todo mês, e esse remédio é mais caro. Onde já se viu esse Paulo Fernando ser candidato, ele explora os pobres, ele vende remédio mais caro. Eu não tenho nada a ver, eu não sou dono de farmácia. Não é dono de farmácia. Então as pessoas praticam essas maledicências, né? E isso é muito ruim para o processo democrático, a desinformação, chamado fake news. Procure saber. É verdade. Né? Quando São Paulo fazia suas viagens, né? Ele mandava cartas, né? Cartas de São Paulo aos Coríntios, né? Aos Tessalonicenses. E ele botava assim, caríssimos, recomendai-vos. Então, recomendai-vos. Você conhece a pessoa, ela é do bem, foi seu professor, foi seu advogado, foi seu colega de trabalho, recomende ela. Então, eu peço que recomende o seu candidato. Se você acha que ele é o melhor, é mais preparado, recomende. E pare de ficar falando mal das pessoas. Pare de praticar a maledicência e pratique a benedicência. Esse é meu recado. Então, meus amigos, obrigado pela audiência e até a próxima. E aí, gostou? Tá bom? Não, daqui a pouquinho vai sair os cortes aí que você vai ver. Vai ter vários cortes aí? Vai ter.